capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então é muito bom, né? A gente está buscando de Deus e buscando a Deus a cada dia seus ensinamentos, para que nossa vida seja de acordo com a palavra e a vontade dele, não é verdade? Bom, vamos fazer uma oração para nós começarmos a aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, que em sua bondade, Deus infinito, que vem seu Espírito Santo sobre as nossas mentes, abrimos nossos corações para que possamos guardar a sua palavra e assim vivê-la de modo digno, a fim de sermos exemplos e testemunhas aqui na terra de seu Filho amado Jesus. Nós te adoramos, te glorificamos no seu santo nome e te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós terminamos o livro de Juízes e agora nós vamos começar no livro de Samuel. A aula passada vocês viram com o professor Daniel a vida de Eli, um sacerdote, que está no começo do livro de Samuel. E agora nós vamos ver sobre Samuel, um profeta de Deus e o último dos juízes. O livro de Samuel, nós começamos agora no finalzinho deste livro, da história de Israel, e vamos continuar no próximo livro. Quem ainda não pediu o livro, pagou dar o nome, né? Quem tiver interesse, para a gente estar pedindo essa semana ainda. Nós vamos fazer o pedido terça-feira dos livros da Escola Bíblica, tá, gente? Então, depois que fechar o pedido, não tem como mais a gente estar pedindo os livrinhos da Escola Bíblica, quem tiver interesse. As próximas aulas vai ser um livro novo já. Essa é a última lição. E semana que vem, domingo, nós vamos fazer um encerramento deste livro que nós vamos terminar hoje de ler. E seria bom que todos os irmãos estivessem presentes semana que vem também, para a gente compartilhar tudo aquilo que nós estudamos, né, nessas lições, essas 16 lições da história de Israel, que foi dos patriarcas até o livro de Juízes. Bom, o livro de Juízes termina com a observação de que Israel não teve reis durante o início da existência da nação de Canaã. Essa declaração final prepara o palco para a seção seguinte da história que nós vamos estudar. O nome do livro, 1 Samuel, é uma homenagem ao profeta Samuel, o último juiz de Israel e o primeiro dos profetas. Ele ocupou o cargo entre a época dos juízes, que foi o período pré-monárquico, e a época do estado da realeza, período monárquico. Portanto, Samuel viveu na fronteira entre o governo divino e o governo humano. Samuel, assim como Moisés e Josué, desafiou Israel a confiar somente em Deus. As histórias de 1 Samuel pertencem a um período situado aproximadamente entre 1500 a 1000 anos antes de Cristo. Nos 200 anos anteriores, Israel passava por uma série de crises nacionais, culturais e religiosas, e por uma subversão da lei e da ordem na sociedade. Foi o que a gente viu no livro de Juízes, com o ciclo dos juízes. A crise na nação foi agravada pela ameaça de inimigos externos e principalmente poderosos como os filisteus, que forçavam sua fronteira na região costeira sudoeste para dentro do território de Israel. Os primeiros capítulos de 1 Samuel também indicam que até a família sacerdotal responsável pelo tabernáculo em Siló era corrupta e abusiva em sua relação com os adoradores. Isso vocês viram na aula anterior com o professor Daniel, a história de Eli e seus filhos. Esse é o contexto no qual Deus chamou Samuel para liderar Israel. A história de 1 Samuel trata da liderança de Samuel e Saul, duas figuras nacionais fundamentais de Israel, no início da história deste povo na terra prometida. A primeira parte de 1 Samuel, que é do
capítulo 1 ao capítulo 12, resume a história da ascensão de Samuel como último líder carismático da nação. Essa parte também mostra como Israel fez a transição de uma liderança teocrática carismática à monarquia. Então, com essa lição, o que vocês serão capazes de aprender? Considerar qualquer importância da oração e do ensino no serviço do reino de Deus. Desejar ser como Samuel naquilo que teve a aprovação do Senhor e servir ao Senhor em qualquer tempo ou idade. Mas quem foi Samuel? Quem pode falar alguma coisa de Samuel para nós hoje? Vocês já devem ter lido Samuel, já devem ter ouvido falar do profeta Samuel, já devem ter visto filmes de Samuel. O que vocês podem falar? Socorro, fala um pouquinho de Samuel para nós. O que pode falar, Socorro, de Samuel? Um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. Mais o quê? Sábio. Oi? Homem sábio. Sábio. Quem lembra o nome dos pais de Samuel? Ana. Ele foi fruto de quê? De oração. De oração. Né? Ana era estéril. Ele foi fruto de oração da mãe dele. Então, Samuel, filho de Eucana e Ana, pai de Joel e Abias. Seu nome significa nome de Deus, ou ouvir de Deus. Antes do seu nascimento, foi Samuel consagrado ao Senhor como nazireu, assim como Sansão. A diferença dele para Sansão é que Deus pediu para que a mãe de Sansão o consagrasse. Samuel já foi fruto, ele foi consagrado a nazireu por causa da promessa que Ana fez ao Senhor. Se ela desse a ele filhos, se ele desse a ela filhos, ele consagraria o filho, ao serviço do templo, a ser nazireu. Ele foi entregue a Eli quando ele era menino, bem criança. Ele usava a escola sacerdotal de linho branco desde pequeno e todos os anos a sua mãe o visitava, trazendo uma nova túnica. Ana era uma mulher de oração. Portanto, não é surpreendente que o seu filho Samuel fosse um grande homem de oração, ao exemplo da família, né? Nós temos que ser exemplo dentro da casa da gente, principalmente para os nossos pequenos. Isso é um grande testemunho. Samuel, além de profeta, passou a exercer o cargo de sacerdote depois da morte de Eli. Ele foi juiz e governador de Israel. Sua casa era em Ramã. Porém, na sua qualidade de juiz, julgava Israel em Betel, Gilgal e Mispá. Isso vocês vão observar em 1 Samuel capítulo 7. Parece que Samuel ficou sempre no exercício do seu cargo de juiz, apesar da nomeação de rei, apesar de ter passado para o período monárquico. Mas é como profeta que geralmente se fala dele. Morreu lamentando por todo o povo de Israel, sendo sepultado em Ramã. A sua posição entre os israelitas nos é manifestada mais tarde, nas referências da sua personalidade e obra, nos Salmos 99, versículo 6, Jeremias, capítulo 5, versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 24, e Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Então, agora vocês tiveram uma noção maior de quem foi Samuel, né? Ele foi juiz, profeta, foi governador em Israel e foi sacerdote em Israel. Olha só, para que Deus chamou Samuel? Foi um chamado muito importante, um chamado ao qual ele exerceu com grande alegria e satisfação e excelência. Quando Deus deu a Ana o filho que ela tanto queria, deu também a Israel o
último e o maior de todos os juízes, o primeiro grande profeta após Moisés, e o homem que introduziu a monarquia em Israel. A história de Israel para hoje. Nunca subestime o poder da oração em uma família. Ana e Eucana eram pessoas de oração e Deus respondeu às orações deles. Hoje somos abençoados pela dedicação de Ana, pois por intermédio dela o Senhor deu Samuel ao mundo, o último juiz e o primeiro profeta nacional. Agora nós vamos ver sobre o crescimento de Samuel. Eu achei tão bonita essa passagem, porque apesar de eu ter lido o livro de Samuel, eu não lembrava disso. Samuel cresceu em estatura e favor perante Deus e todo o povo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, 26. Quem lembra quem cresceu também em estatura e favor perante Deus? Quem lembra essa passagem na Bíblia, lá no Novo Testamento? Jesus. Somente Samuel refere-se ter crescido em estatura, né, e favor perante Deus, como Jesus cresceu. Eu achei tão bonita essa passagem. Você vê que desde pequeno Samuel se dedicava, né, ao serviço do Senhor, crescia no conhecimento da palavra do Senhor, para cumprisse aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Ele cresceu e serviu ao Senhor em um ambiente muito difícil. Os filhos de Eli, quem estava na aula passada, vai lembrar, praticavam imoralidade no próprio santuário, deturpavam o culto a Deus e roubavam para si as melhores carnes e a gordura que deveria ser oferecida somente ao Senhor. A fidelidade e a pureza do menino Samuel contrastava com toda a imoralidade dos filhos de Eli. Apesar de os filhos de Eli serem filhos de sacerdote, de crescerem também no templo como Samuel cresceu, eles não eram dedicados, né, e não tinham temor a Deus como deveria ter. Samuel cresceu com temor no coração do Senhor e dentro da palavra do Senhor. Isso fez ele se tornar um grande homem de Deus e um exemplo para todo o povo de Israel. A história de Israel para hoje. Pensando na igreja hoje, será que estamos nos preocupando bastante com o ministério das crianças? Elas também recebem a Jesus como Senhor, ficam cheias do Espírito Santo e recebem dons para servir o Senhor, como foi com Samuel? Quantos pais você conhece que se converteram pelo testemunho dos filhos ainda crianças? Com o testemunho de meninos fiéis a Jesus, tem impactado e transformado o ambiente da escola, o ambiente em que vive? É muito importante nós cuidarmos, né, das nossas crianças, de instruirmos elas enquanto pequenas no caminho do Senhor. A palavra do Senhor fala que quando nós instruímos as crianças no caminho do Senhor, quando adultos elas não se desviarão do seu caminho. Nós vamos lembrar quando tentarem se desviar, quanto mesmo se desviarem, elas voltarão para o Senhor. Isso é muito importante. Ana, ela entregou o filho dela a Deus e ao serviço do Senhor. Mas antes dela entregar, naquele tempo, as crianças eram desmamadas com 3 anos de idade. Então, Ana deixou Samuel no templo com ele com 3 anos de idade. Meu coração apertou quando eu pensei nisso. Eu falei assim, nossa, eu não teria coragem de deixar um filho meu 3 anos de idade, né, para o serviço do Senhor e ao cuidado de outra pessoa. Era um bebê ainda, no caso. E ela cumpriu a sua promessa a Deus e entregou o filho dela ao Senhor e aos cuidados daqueles que serviam ao Senhor. Nós devemos também fazer isso com os nossos filhos. Caminhá-los, né, na palavra do Senhor, entregá-los ao Senhor todos os dias, em oração e dedicação à palavra deles, para que desde pequenos eles sejam testemunha em qualquer ambiente ao qual eles andarem. Por isso que é importante no ministério das crianças, nós devemos incentivá-los
a participar desse ministério dentro da igreja e fora dela. O ministério profético de Samuel. Quando que começou o ministério profético de Samuel? Quando que foi que Samuel ouviu a voz de Deus e o obedeceu? Nós vamos encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 3. Ainda muito jovem, foi chamado pelo Senhor Samuel e começou o seu ministério profético. Certa noite o Senhor chamou Samuel no templo, porém, ele não sabia quem o chamava. De início ele pensou que era o cego Eli que precisava de sua ajuda, de modo que correu até ele. Quando nós vemos o menino correr até ali, nós percebemos que ele era ágil a obedecer, bem rápido a obedecer. A tradição hebraica afirma que nesta época Samuel tinha cerca de 12 anos de idade. Eli o orientou a responder à voz de Deus. E qual foi a resposta dele? Fala, Senhor, que teu servo ouve. A pessoa que se entrega ao Senhor e está disposta a ouvir, sempre aprende a vontade de Deus. Há muito tempo Deus não falava com o seu povo e começou a falar de novo através de Samuel. Como é bonito a pessoa que se entrega ao seu chamado, né? Como é gratificante entregar-se a um chamado. Todos nós temos chamado. Quando foi que nós falamos com o Senhor? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Quando foi que nós paramos para ouvir a voz de Deus falando conosco e a obedecemos? Devemos ser como Samuel, rápidos a obedecer, mas mais rápidos ainda a ouvir a voz do Senhor. A mensagem do Senhor. Qual foi a mensagem que o Senhor deu a Samuel? Esse acontecimento foi um ponto da virada na história. Como eu disse, tinha muito tempo que Deus não falava com o seu povo através dos profetas. Todos ficaram sabendo que Samuel era o profeta de Deus depois disso. E que o Senhor estava sempre com ele. Agora o Senhor podia, apesar de novo, confiar num servo, porque tinha um homem de Deus disposto a ouvir e obedecer. Com certeza, mesmo hoje, o Senhor faria mais pelo seu povo se encontrasse crentes devotos e dispostos a serem servos dele, dispostos a ouvir e a obedecer. Quando Samuel se dispôs a ouvir o Senhor, ele revelou a Samuel uma intenção de destruir a casa de Eli. Essa foi a mensagem da destruição da casa de Eli, pelo que ele e seus filhos estavam fazendo perante o povo e o templo. O povo começou a reconhecer o chamado de Samuel como profeta e o Senhor continuou falando com ele. O Senhor se revelava a Samuel pela sua palavra. Depois da morte de Eli e seus filhos, Samuel se tornou um líder em Israel. Samuel, quando foi levar a mensagem até Eli, que o Senhor iria destruir a sua casa e a sua descendência, ele ficou meio constrangido com aquela mensagem. Ele não queria dar a mensagem a Eli, por gostar de Eli como se fosse o pai, por ele ter cuidado dele aquele tempo todo. Mas ele insistiu, porque ele sabia que Deus tinha falado com ele. E ele insistiu para que Samuel falasse com ele o que Deus tinha falado. Então Samuel revelou a Eli o que Deus iria fazer se eles não consertassem os caminhos perante o Senhor. E o que Deus falou se cumpriu, porque ele não se dispôs a chamar os seus filhos à atenção que deveria dar ao Senhor e os caminhos que eles tinham que seguir. Ele simplesmente entregou os seus filhos à própria sorte, passando a mensagem sem repreendê-los. Vocês viram isso na aula passada com o professor Daniel, já foi pregado aqui na igreja sobre isso também. Então nós devemos, quando nós vemos alguma coisa errada dentro
nossa casa, consertar aquilo, né? Diante da palavra de Deus, chamar a atenção dos nossos filhos. Nós não precisamos que profetas chegam perto de nós e falem assim: olha, Deus vai destruir a sua casa porque seus filhos estão andando assim, assim, assado, e você está fazendo isso, isso e isso. Nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos os caminhos que Deus tem para nós e para aqueles que estão aos nossos cuidados. Então nós devemos ser tementes ao Senhor, corrigir aqueles que nós precisamos corrigir com amor e mostrar, né, a consequência dos atos errados perante Deus, dos pecados, né, diante de Deus. A história de Israel para hoje. Deus fala com crianças e jovens, e os adultos devem tornar mais fácil para eles o ouvir a voz do Senhor e a responder pela fé. Como ele foi sábio em saber que o Senhor chamava o jovem Samuel. O treinamento das crianças em coisas espirituais é uma grande responsabilidade e não devemos negligenciá-las. Não devemos deixá-las que elas escolhem sozinhas e nem pela própria sorte. Devemos orientá-las como ajudadoras e como protetoras. O ministério de juiz de Samuel. Como ele passava o mapa, quando eu aumentei ele, mas dá para vocês verem mais ou menos ali. Até na velhice, percorria Samuel Betel, Gilgal, Mispa, a sua casa de Ramá, proferindo julgamentos, governando Israel e liderando em atos de adoração. Então vamos lá, quer ver? Vou você ficar. Não, acabou aqui. Está dando para vocês verem ali Betel, onde que está, perto de Ebenezer, Ziló, Gilgal, Ramá. Mispa está escrito em vermelho, não está dando para ver direito. Ali é mais ou menos no centrinho ali de Israel, que Samuel caminhava, julgando a Israel e governando ela. Naquele tempo, os filisteus estavam, de novo, tentando invadir Israel e tentando escravizá-los. Teve uma guerra e Israel perdeu 4.000 homens. Isso evidenciava o desgosto de Deus para com seu povo. Os israelitas não se arrependeram e não voltaram para Deus em oração e confissão. Em vez disso, recorreram à superstição e trouxeram a Arca da Aliança para o campo de batalha. Ele não podia pegar a arca pela fé, pois Deus não ordenava isso, e a eles por meio de sua palavra. Eles agiram de forma casual e não pela fé. Em vez de reverenciar a arca como símbolo da presença de Deus, eles transformaram a arca em uma relíquia religiosa. Quantas relíquias religiosas nós não fazemos em nossas vidas a fim de alcançar a vitória, a fim de alcançar os benefícios de Deus? Hoje mesmo, lá que eu estava arrumando para mim, meu marido estava lendo lá as notícias e falou assim: ó, o R.R. Soares está internado com Covid. E aqui está falando que ele estava vendendo uma água na igreja dele e curava, né, as enfermidades. Agora o povo dele tem que levar água lá para curar ele. Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas, até mesmo entre nós, filhos de Deus, crentes, nós fazemos coisas de relíquias para alcançar o benefício de Deus. É água, é lenço, é álcool, né? Que algumas igrejas consagram a Deus e falam que aquilo vai curar. Nada substitui a presença de Deus na nossa vida. Nada substitui a adoração ao nosso Deus, a confiança e fé nele, meus irmãos. E nesta época, os israelitas fizeram da arca uma relíquia, como muitos fazem, com terços, com paninhos, com água. Não é isso que Deus quer do seu povo. Deus quer que nós tenhamos fé nele, confiança nele e obediência nele para alcançarmos o que ele tem para nós.
Os israelitas levaram a arca, porque eles viram em outras épocas que quando levavam a arca nas guerras, Deus dava a vitória. Mas nesse caso, a arca virou um símbolo de relíquia religiosa e não um símbolo de adoração a Deus. Então eles perderam a guerra, Deus permitiu. E quando eles perderam essa guerra, vocês vão lembrar da história, os filisteus levaram a arca da aliança para o seu território. Depois vocês vão ler lá em 1 Samuel capítulo 7 a história. O que aconteceu quando a arca foi para o território dos filisteus? Deus provou que ele era Deus para os filisteus. Mas essa arca ficou fora do arraial de Israel durante 20 anos. A arca não retornou para Siló. Ela ficou na casa de Aminadab. É isso mesmo, pastor? Aminadab? Acho que é Aminadab mesmo. O que o Senhor fez durante esse tempo, vocês vão ver no capítulo 7. Depois vocês vão ler. Ele preparava, mas nesse tempo, lá enquanto a arca estava lá com os filisteus, ele preparava o seu servo Samuel para derrotar os inimigos de Israel e estabelecer um reino. Sem dúvida, Samuel ia de lugar em lugar, né? Como nós falamos, ministrando ao povo e dando-lhe a palavra de Deus. E nesse período ele foi preparado para derrotar os filisteus. Nos versículos 3, diz que Samuel chamou o povo ao arrependimento e a retornar ao Senhor. Isso significa deixar de lado os seus deuses pagãos, deixar de lado suas relíquias religiosas, aquilo que tira da presença de Deus e que é o foco em Deus, e preparar o coração para servir ao Senhor. É trágico quando uma grande nação cai em dissipação e decrédito por causa dos seus pecados. É trágico quando nós que conhecemos a palavra de Deus caímos também em descrédito e dissipação por causa dos nossos pecados. Qual que é o Deus da sua vida? Qual é a sua relíquia religiosa que está te impedindo de servir ao Senhor e ter a vitória que você tanto anseia? Samuel, naquele tempo, convocou então a nação de Mispa para um encontro de oração. Associa-se muito no livro de 1 Samuel a oração. Ele nasceu em resposta de oração, foi a oração que a mãe dele fez. Ele orou por sua nação para a derrota do inimigo. Ele orou quando Israel desafiou o Senhor e pediu um rei. Ele orou pelo rei Saul. Alguém chamou Samuel uma certa vez de homem das emergências de Deus, porque ele vivia orando. Samuel entrou em cena quando o sacerdócio estava em declínio, quando a nação estava dissipada e quando a glória de Deus se ausentava. 20 anos depois, houve um avivamento nacional genuíno em Israel. As imagens de Baal e Astarote, deuses cananeus que foram instituídas dentro do arraial israelita, foram destruídas. E Samuel, juiz e líder religioso no lugar de Eli, liderou o povo em um ato de arrependimento e purificação. O que Samuel fez? Ele derramou água diante do Senhor como símbolo do arrependimento da nação. Ele ofereceu uma oferta queimada em holocausto para indicar a total dedicação de Israel a Deus. E ele orou pela nação enquanto esta temia a chegada dos filisteus. Logo veio a aprovação para o povo de Israel. Os filisteus estavam avançando e Deus usou a ocasião para demonstrar a Israel que ele faria pelo seu povo se o seu povo tivesse fé nele. A arca não estava no arraial. E os filisteus estavam avançando contra Israel novamente. Deus deu uma grande vitória ao exército de Israel. Que dia maravilhoso foi aquele! Samuel, com uma oração, conseguiu uma vitória que Sansão não
20 anos de liderança contra os filisteus. De liderança em Israel contra os filisteus. O Senhor atendeu a oração de Samuel, semeou pânico contra os filisteus com grandes trovoadas, e Israel os perseguiu, derrotando-os. Os filisteus não voltaram a atacar Israel durante todos os dias de Samuel. Olha o tanto que Deus é maravilhoso para com seu povo, por causa da oração de um só homem diante dele. Eu fico pensando que tipo de oração que Samuel fez, a intensidade dessa oração e a intensidade da intimidade que Samuel tinha com Deus, para Deus livrar o seu povo dos filisteus e o povo andar corretamente na presença do Senhor durante os tempos de Samuel. O temor que aquele povo teve naquele instante, e viveu o tempo todo que Samuel estava vivo aqui na terra, em temor no coração perante Deus. Este é o poder da vida consagrada e o poder da oração na vida de todo e qualquer cristão que se dispõe a ser como Samuel. O nome daquele lugar onde Samuel orou e fez todos aqueles rituais em Mispa, foi chamado de Ebenezer. Quem já ouviu falar deste nome? Ebenezer. Quem sabe me dizer o que este nome significa? Vocês já ouviram falar de Ebenezer? Até aqui Deus nos ajudou. Ebenezer significa pedra de ajuda. E a gente tem o conhecimento de que até aqui Deus nos ajudou. O nome do lugar onde anteriormente Israel tinha sido derrotado foi escolhido para marcar a presente vitória contra os filisteus. A ajuda de Deus tornou possível essa dramática reviravolta. Ebenezer, pedra de ajuda. Até aqui Deus nos ajudou. Samuel também era zeloso no ensino e aconselhamento. Fazia questão de levar a palavra de Deus. Ele revelava a todas as tribos de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Também nos dias de Samuel, lemos pela primeira vez sobre os discípulos dos profetas. Ele tinha uma escola de profetas. Ele preparava homens de Deus, homens dispostos a servir a Deus para o serviço de profetas, de levar a palavra de Deus. Era um rancho de profetas, que pode se referir aos membros da escola de profetas, que provavelmente foi instituído pelo próprio Samuel, com o propósito de preparar jovens homens para o ministério profético. Eliseu, mais tarde, seguiu o exemplo dele. História de Israel para hoje. Ao tentarmos obedecer à ordem dada por Deus de fazer discípulos de todas as nações, estamos cuidando de discipular todos da nossa igreja? Sejamos excelentes no ensino, como Samuel. Devemos ser excelentes não só no ensino, mas em tudo que nós nos dispusermos a fazer a Deus. Excelência é fazer com qualidade, é fazer com dedicação. Não é fazer de qualquer jeito enquanto dar tempo. É fazer de pleno conhecimento e de vontade de estar mostrando a Deus que nós estamos de todo o coração naquilo que Ele se dispôs para nós. Agora nós vamos ver a história de Israel, para a gente estar encerrando esta lição, porque nós vamos ver a história dos reis nas próximas lições do próximo livro que vier. Samuel e os reis de Israel. Samuel ungiu a Saul e a Davi, os dois primeiros reis de Israel. Ainda não havia rei em Israel. Cabia então a Samuel indicar o rei e exercer a nova constituição. Samuel também começou o registro dos reinados de Israel. Nós vamos ver isso no próximo livro, em 1 Crônicas, no capítulo 29, da Constituição de Israel, lá registrada por Samuel. Eu acho que eu achei interessante
o pedido de um governo monárquico. Se o povo de Israel não tinha um rei, quem que governava Israel? Quem? O governo era divino, não era monárquico. Quem governava Israel era o próprio Deus. Ele que falava para aqueles líderes que ele levantava o que ele queria do seu povo. Mas para o líder ouvir a voz de Deus como seu rei e governador, ele tinha que estar com a vida consagrada. Quem não tem uma vida consagrada ao Senhor não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso que o povo caiu em pecado, porque os seus líderes não viviam uma vida consagrada ao Senhor para ouvir a voz do Senhor. E eles viviam aquele ciclo de juízes que nós vimos nas outras aulas, os ciclos do livro de Juízes. Eles pecavam, depois eles eram entregues às mãos dos seus inimigos, aí eles se arrependiam do pecado, porque Deus levantava o líder para exortar eles a se arrepender, e Deus pegava e livrava da mão do inimigo, e depois eles viviam um tempo de paz, e depois eles voltavam a pecar de novo, porque o líder não vivia uma vida consagrada, né? Que punha o povo lá em rédea curta, né? Falava assim, era testemunho. O líder tem que ser testemunho o tempo todo. Nós como líder em nossas casas, nós como líder na igreja, líder numa firma, a gente tem que ser exemplo o tempo todo. Nós temos que dar testemunho o tempo todo para aqueles que estão nos observando. Viver uma vida consagrada, aquilo a qual Deus propôs a nós, é aquilo que nós também nos propusemos a fazer. Então, o povo estava vendo que as outras tribos ao redor tinham um rei, tinha uma pessoa ali para falar coisas assim, vocês fazem isso, fazem isso, fazem isso. Mas tinha um preço a ser pago para esse rei. Se vocês lerem lá o livro de 1 Samuel, vocês vão ver que Samuel falou com eles assim, olha, eu vou falar com o Senhor, vou consultar a Deus para ver o que nós vamos levantar com o rei, mas vai acontecer isso, vocês serem governados por um homem. Vocês vão ter que pagar tributos, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que fazer aquilo. Então a gente vê o regime monárquico como que é. Mas o que motivou esse povo a pedir um rei? Os filhos de Samuel não eram piedosos. Samuel estava preparando os filhos deles para que eles tomassem o lugar dele. Eles não eram piedosos, eles não davam um bom testemunho. E os anciãos temiam que eles levassem a nação e se desviar quando Samuel morresse. Então eles tinham medo de passar por aquele ciclo de novo que Juízes passaram. Durante o período de Juízes, a nação tiveram uma série de líderes temporários. Vocês lembram que nós estudamos vários juízes, vários líderes que Deus tinha levantado lá no livro de Juízes? E os anciãos queriam um governo mais permanente, um governo que não fosse tanto de altos e baixos. Eles achavam que se tivesse um governo monárquico, que o negócio ia continuar em linha reta, eles confiaram naquele momento nos homens, né, e nas suas descendências. Israel queria ser como as outras nações e ter um rei a quem honrar. Mas Deus chamou a Israel para ser um povo separado, diferente das outras nações. E eles queriam ser como as outras nações. E nós vamos estudar em Samuel, Reis e Crônicas a consequência da monarquia, deles confiarem o governo aos homens. E esses homens não se consagrarem a Deus. A reação de Samuel ao pedido deles demonstra que ele compreendeu integralmente a descrença e a rebelião daquele povo. Eles estavam rejeitando a Jeová, eles estavam rejeitando a Deus e não aos líderes, que Deus estava levantando. A nação, ao escolher Saul, rejeitou ao pai. Uma imagem da tolerância de Deus era conceder-lhe o pedido, mas advertiu a respeito dos custos disso. O povo queria ser como as outras nações, embora Deus os tivesse chamado
9 explica como Saul chegou a Samuel e, em particular, foi ungido como rei. Deus deu 3 sinais especiais a Saul para certificá-lo de que foi o escolhido. Está lá no capítulo 10 de 1 Samuel. Samuel insistiu a Saul, instruiu a Saul permanecer em Gilgal e esperar pelo chamado dele. Isso não significa que ele seria ungido e logo seria rei. Ele tinha que esperar o tempo certo, como Davi também esperou. Saul tinha 3 características a favor dele. Ele tinha um corpo forte, ele tinha uma mente humilde, ele tinha um novo coração, ele tinha poder espiritual, ele tinha amigos leais e, acima de tudo, a orientação e orações de Samuel. Contudo, ele, a despeito dessas vantagens, fracassou miseravelmente. Mas por que ele fracassou? Ele não permitiu que Deus fosse o Senhor da sua vida. Ele não se consagrou a Deus. Ele não ouviu nenhum homem de Deus que era consagrado a Deus, que era Samuel. Samuel o seguia a passos estreitos, de pertinho. Ele orientava Saul tudo que ele tinha que fazer. Mas Saul não ouvia Samuel. Ele chegou a desobedecer uma ordem dada por Deus através de Samuel. Vocês vão ver aí a história de Saul. Numa guerra que Deus mandou ele destruir tudo do arraial para que não se contaminasse mais, né, o povo de Israel, e Saul não obedeceu. Ele levou os bois, levou as mulheres, levou as crianças, só matou os homens. E com isso Deus não gostou, porque ele desobedeceu a ordem que Deus tinha dado. Outra coisa que Saul fez, eu não vou entrar muito na história de Saul, nós vamos estudar ele mais pra frente. Ele era impaciente, ele não esperava Samuel para fazer as ofertas de holocausto a Deus. Isso era desígnio do sacerdote e não do rei. Ele desobedeceu por falta de paciência numa coisa que não era para ele fazer. Então também nós não podemos fazer o que não é para nós fazermos. Se tem quem faça e aquela pessoa designada para aquilo, e nós estamos vendo que ela está às vezes aproveitando o que é para ela fazer, o que nós podemos fazer é chegar perto dessa pessoa e falar assim: olha, você tem que fazer isso, você não acha que está no tempo certo? Pegar e fazer o que você tem que fazer, como Saul fez. E principalmente, nós temos que ouvir aqueles que foram chamados para ser profetas de Deus. Mas a maior profecia está na palavra de Deus sobre nossas vidas. Se você lê a palavra de Deus e ela fala que quando um profeta vier a nós, nos trazendo uma profecia, nós devemos primeiro olhar a palavra de Deus, se aquela profecia que o homem de Deus falou está de acordo com ela. Porque essa é a maior profecia. A Bíblia é a boca de Deus aberta falando para nós. Se Deus fala com o outro, nós devemos escutar, mas nós devemos examinar a palavra de Deus para que nós tenhamos certeza de que foi Deus que falou. Para Deus falar que no final dos tempos não haverá falsos profetas que virão em nome dele. Isso não significa que nós não devemos ouvir os profetas, mas examinar a profecia deve estar de acordo com a palavra de Deus. E naquela época a palavra de Deus ainda não estava escrita, mas tinham homens que ouviam como Samuel a voz de Deus e se consagravam a Deus, dando testemunho na sua vida de que Deus era com ele. O povo precisava saber que depois que eles pediram o rei e que o rei fosse ungido, esse rei não o salvaria, mas que apenas a fidelidade e a obediência ao Senhor lhe garantia a bênção de Deus. Saul cometeu 3 pecados que desagradou a Deus e por fim custou-lhe o reinado, que foi a impaciência, o orgulho e a desobediência. Muitas vezes nós somos mais como Saul do que como Samuel.
Nós somos impacientes, orgulhosos e desobedientes. Isso nos acarreta consequências graves na nossa vida, porque nós afastamos o Espírito Santo de Deus, que nos orienta para termos vitória. Samuel com Davi. As características de Davi. Davi era obediente, Davi confiava em Deus, ele era ousado, corajoso e forte. Quem lembra da história do leão e do urso? E principalmente de Golias. Ele era simples, ele tinha uma simplicidade e ele tinha um coração temente a Deus, que se arrependia quando pecava. E ele aceitava com humildade a disciplina quando as pessoas vinham e falavam com ele que ele tinha errado. E por isso ele era chamado, como nós o conhecemos, do homem segundo o coração de Deus. Deus rejeitou Saul por causa do que Saul tinha feito, por causa da sua desobediência, e Saul não tinha se arrependido. O povo ainda não sabia dessa rejeição, que Deus tinha rejeitado a Saul. Deus pode rejeitar as pessoas e os homens ainda o aceitam. Mas por fim o julgamento do Senhor cai sobre essa pessoa, como caiu sobre Saul. Anos depois, Samuel também recebeu ordem do Senhor para ungir outro rei, Davi. Foi até a casa de Jessé procurar pelo escolhido. Samuel estava prestes a cometer o erro de avaliar o homem por seus atributos físicos, quando Deus o lembrou de que o importante é o coração. Chamaram Davi no campo. Os 7 filhos mais velhos de Jessé estavam em casa, num horário que era para eles estarem no campo trabalhando. Somente Davi estava no campo. O Senhor disse a Samuel: este é ele, este é o meu escolhido. Davi era o 8º filho de Jessé. O número 8 significa novo início, recomeço. A unção com azeite trouxe-lhe uma unção especial do Espírito de Deus. E a partir deste momento, ele foi um homem de Deus. É pouco provável que naquele dia Davi e sua família tenham entendido a importância da unção. Com certeza, no momento oportuno, Samuel explicou isso a Davi. Então Samuel, ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Os 2 primeiros reis do período monárquico de Israel. E a vida desses 2 reis nós vamos ver no próximo livro da Escola Bíblica. Vai começar com Saul. Acho que 3 lições falando sobre a vida de Saul. E nós vamos também ver a história de Davi. Então não vou entrar na vida de Davi, porque nós estamos vendo sobre Samuel. Nós estamos estudando sobre Samuel. Mas aqui termina a história de Samuel. Depois que ele ungiu Saul e Davi, ele permaneceu por um tempo nesse período monárquico, nessa transição do governo divino para o governo humano. Ele permaneceu um tempo ali orientando esses 2 reis, Saul e Davi. Ao contrário de Saul, Davi obedeceu, esperou o tempo dele, e depois ele foi instruído por outro profeta que Deus levantou naquela época, depois da morte de Samuel. Então, para concluir a nossa lição, Samuel foi um homem de grande coração, de grande oração. Como nós vimos, a mãe dele foi um exemplo para eles de oração. Em todas as grandes crises de Israel, Samuel intercedia pelo povo. Considerava não orar como pecado. É registrado como um dos maiores intercessores da Bíblia, no Salmo 99, versículo 6. Desde o início, o Senhor se manifestou a Samuel em Ziló pela sua palavra, e por meio dele chegava a palavra de Samuel a todo Israel. Começou seu ministério profético ainda menino e continuou até a velhice. A retidão da sua vida reforça sua autoridade como líder do povo. Era fiel
na palavra. Foi usado por Deus para estabelecer a monarquia em Israel. Ungiu Saul e também Davi. Escreveu e guardou no tempo a constituição do reino. E nós, a palavra de Deus e a oração estão norteando nossa vida e o nosso ministério? Espero que vocês tenham aprendido com a vida deste grande homem de Deus, Samuel. Que ele venha a ser um exemplo para nós e que nós possamos consagrar a nossa vida para sermos usados como Deus usou. Vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração para terminarmos a nossa lição de hoje. Pai eterno, Deus misericordioso, nós te louvamos e te adoramos por ser soberano sobre nós. Que o Senhor venha governar as nossas vidas e que nós não venhamos dar lugar, Senhor, a outras coisas que venham tirar-nos da sua presença. Nós possamos ter uma vida consagrada diante de Ti para ser usado pelo Seu Espírito Santo a fortalecer a nossa família, fortalecer a nossa igreja. E assim, ó Pai, sermos testemunhos enquanto estivermos nesta terra. Nós te adoramos e glorificamos, porque és um Deus misericordioso e que a sua palavra esteja sempre guardada em nossos corações, fazendo-nos testemunhos do vosso Filho amado Jesus. Nós te agradecemos pela lição de hoje, nós te agradecemos por este dia. Que o Senhor continue conosco por toda a semana. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.